Olá, agora a gente vai fazer uma revisão de relações que a gente pode ter no triângulo, tá? De seno, cosseno e tangente. A primeira coisa que é importante ficar clara é quando eu dou um triângulo retângulo, tá? Vamos supor que eu chamei de A, B, C. Quem é a minha hipotenusa? É o segmento de reta ou lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus ele é representado assim, ó, com um quadradinho e um ponto no meio. Então, essa é a minha hipotenusa. E os outros dois lados, B e C, vão ser os meus catetos. Só que tem gente que grava que a hipotenusa é o que está aqui na base. Não é isso. Eu vou virar o triângulo para deixar isso bem claro. X, Y, Z. Isso é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. E eu vou olhar para o segmento que está de frente para o ângulo de 90 graus. É o X. Então, X é a minha hipotenusa. Ok? E o Z e o Y, nesse caso, são os meus catetos. Ok? Vou rodar o triângulo novamente. Vou botar ele de cabeça para baixo. Aqui, ó. Meu ângulo de 90 graus está aqui. Eu vou chamar de CDE. Por que eu estou trocando o nome da letra? Porque algumas pessoas gravam que é A. Não, é o segmento que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a minha hipotenusa é o D. E os meus catetos são E e F. Vou rodar de novo o triângulo. Vou botar o triângulo assim. GHI. Segmento de frente para o ângulo de 90, é o G. Então, G é a minha hipotenusa. E quem são os meus catetos? H e I. Ok? Então, tendo isso bem claro, aí a gente pode começar a falar em seno, cosseno e tangente. Porque se eu não deixar isso claro, vocês podem fazer confusão e achar que hipotenusa é o que está embaixo. Não é. Hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90 graus, tá? Então, vamos lá. Eu dei um triângulo qualquer. Aí eu falo ABC. E eu tenho um ângulo θ. E eu pergunto quem é o seno desse ângulo. Vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem é o seno do ângulo θ aqui? Cateto oposto, C. Tá? Quem é a hipotenusa? A. Quem é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente. Ah, mas o A tá colado no θ. Sim, só que o A já é a minha hipotenusa. Ele já tá de frente para o ângulo de 90. Então, quem sobra é B. Então, o cosseno do ângulo é B sobre a hipotenusa A. E quem é a tangente desse ângulo? Cateto oposto C sobre o adjacente B. Repara que na fórmula da tangente não aparece a hipotenusa, tá? A relação que a gente vai ter é do cateto oposto sobre o adjacente. Vamos supor que nesse mesmo triângulo eu estivesse olhando para o ângulo beta. Quem seria o seno do ângulo beta? Cateto oposto seria o segmento B, o lado B, né? Sobre a hipotenusa A. Quem seria o cosseno desse ângulo? Seria o cateto adjacente C sobre a hipotenusa A. E quem seria a tangente desse ângulo? Cateto oposto sobre o adjacente. Repara que não um é o contrário do outro. O cosseno do beta é a mesma fórmula do seno do θ e que o seno do beta é a mesma fórmula do cosseno do beta. Por quê? Porque eles são ângulos complementares. E o que isso me diz? Que quando dois ângulos somados dão 90 graus, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Tá? E a gente vai ver isso aqui agora, quer ver? Tem uma tabelinha que é assim, ó. 30, 45 e 60. Aí você escreve seno, cosseno e tangente.
essa tabela vocês precisam saber, tá? Essa tabela não é dada. Então a tabela é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 2 e no 3. A tangente é diferente, olha só que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vocês precisam saber essa tabela. E repara o seguinte, ó. O seno de 30, né, que é meio, é igual ao cosseno de 60, que é meio. Eles são ângulos o quê? Complementares, né? Porque 60 mais 30 dá 90. E repara que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, né? E que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, porque o complementar de 45 para chegar a 90 é o próprio 45, tá? Então, vocês precisam saber isso de cor. Vamos ver alguns exemplos, quer ver? Vamos supor que eu dou um triângulo. Aí eu falo que aqui é 30 graus, dou que aqui é 10 e aqui é x. Quanto vale x? Olha, eu te dei um triângulo retângulo, te dei um ângulo, te dei a hipotenusa que vale 10 e o cateto oposto. Qual é a fórmula que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? É o seno, né? Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. No caso aqui, seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 10. Não é isso? Só que quanto é o seno de 30? 1 sobre 2, meio. Então, meio é igual a x sobre 10. Multiplica cruzado. Ou então, né, cruz credo. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. Igual a 1 vezes 10, 10. Logo, x é igual a 10 dividido por 2, que dá 5. Ok? E é isso. Obrigada por ter assistido.